introdução, vou compartilhar a tela aqui. Opa, desculpa. Estão vendo a tela, né, pessoal? Conseguem assistir, né? A tela da apresentação. Tá tudo ok. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de participar. A gente estava aqui conversando, assim, como é importante esse seminário, né? Como a gente consegue aprender com as experiências, as pesquisas dos colegas. É um momento, acho que, fundamental aí de atualização, né, em pesquisa para a gente. E desde o início, dos primeiros que eu participei, faz uns 2 anos que eu não participo, né? Eu entendi que a ideia era a gente mostrar um pouco da produção recente, né? Então, eu queria só contextualizar um pouquinho. Nesse momento, eu estou trabalhando em 2 publicações, uma que é me dedicando muito, assim, tem sido os meus focos principais, uma que é de arquitetura para a terceira idade, e ela está quase pronta, então a minha ideia é apresentar no seminário do ano que vem, assim, pelo nosso cronograma, a gente deve fechar agora final de setembro, e também uma publicação na área de desenho, que associa o ensino de desenho arquitetônico com teoria, história e crítica, acho que foge bastante daí do escopo do seminário, né? Mas que também a gente está fechando em setembro. Então, o que eu acabei trazendo é uma pesquisa, assim, de iniciação científica, né? Onde a gente orientou a iniciação científica, esse outro trabalho que eu acho que eu vou conseguir mostrar apenas no ano que vem. A equipe, então, somos eu e a professora Maíra Longinotti Felipe orientando, e foram 5 acadêmicos que participaram do trabalho, a Fernanda, Isamara, Kelly, Maria Carolina e Tiago, né? 4 deles eram bolsistas do grupo PET Arquitetura. Eu acho que eu esqueci de falar o nome do trabalho, né? Desculpa, gente. A qualidade ambiental e aspectos de humanização, aspectos para a humanização de uma UTI neonatal, estudo de caso em Florianópolis, Santa Catarina. Então, o tema, né, eu vou apresentar aqui os resultados do estudo de caso de uma UTI neonatal pública de Florianópolis. Esse trabalho foi desenvolvido ao longo de 1 ano. Na verdade, acabou estendendo e durou 1 ano e meio, mas assim, enfim, ele foi planejado para 1 ano e acabou demorando um pouquinho mais. Ele envolveu atividades de pesquisa e de extensão universitária. Ele surge de um convite que a equipe da UTI neonatal fez para nós já tínhamos feito alguns trabalhos nesse hospital de planejamento participativo, e eles gostaram e queriam que nós fizéssemos, então, um trabalho de projeto para a humanização da unidade de UTI neonatal. A gente propôs que o trabalho começasse com uma etapa de pesquisa, né, de iniciação científica, para que a gente pudesse entender mais a fundo quais eram os problemas da unidade, na percepção dos usuários, então, da equipe de saúde e dos familiares dos bebês, né, e também a partir da observação ambiental, e para, em cima disso, fazer o trabalho de planejamento participativo. Então, a gente procurou refletir sobre a qualidade ambiental e a humanização de UTIs neonatais. A abordagem é multimétodos, é qualitativa, é centrada nos usuários e apoiada nas linhas de psicologia ambiental, avaliação pós-ocupação e planejamento participativo. O objeto de estudo, então, foi uma UTI neonatal de um hospital público aqui de Florianópolis, que atende, em média, 26 bebês por mês. Ela tem cerca de 80 funcionários revezados, que se revezam em turnos, né, naturalmente, enfermagem, médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e outros profissionais. Ela tem cerca de 20 ambientes, embora, na verdade, alguns ambientes são compartilhados com a unidade Canguru, que fica adjacente a essa UTI neonatal, fica imediatamente do lado. Então, sala administrativa, copa, sala de reuniões, elas ficam no corredor entre as 2 unidades e são usadas pelas 2 unidades. O foco principal do trabalho acabou sendo o berçário de cuidados intensivos, né, com 9 leitos, o berçário de cuidados intermediários com 6 leitos e o quarto de isolamento. A gente olhou para a unidade como um todo, mas a gente aprofundou um pouquinho mais nesses ambientes. Essa é a planta da unidade que a gente estudou. Não vou falar aqui todos os ambientes para não tomar muito tempo de vocês, mas o número 8 aqui é o quarto de isolamento com anticâmara, o número 11 é o berçário de cuidados intermediários, 12 é posto de enfermagem, 13 é o berçário de cuidados intensivos e o 14 é a sala de serviços do posto de enfermagem. A gente começa o estudo, então, com a revisão de literatura, né, até porque são
Bom, primeiro faz parte de todas as pesquisas, também são alunos de iniciação científica que gostariam, precisam se situar bem no tema, né? Então, a gente começou estudando o que é uma UTI neonatal, qual que é o perfil de usuários, como que se dá essa configuração ambiental, o que a legislação fala a respeito, quais são as atividades que acontecem ali. Depois a gente estudou um pouco da humanização do edifício hospitalar e, por fim, da humanização de uma UTI neonatal. E também, na verdade, a gente estudou um pouco sobre os métodos de planejamento participativos. Antes de fazer o estudo de caso propriamente dito, um método que a gente gosta bastante de aplicar é a visita exploratória, que a gente faz a outras unidades. Nesse caso, foi feita apenas uma unidade, era época de inverno, estava tendo muitas síndromes respiratórias na cidade, e a gente não conseguiu ter acesso a muitas UTIs neonatais. A gente tentou, mas não teve uma dificuldade aí, então a gente acabou indo só em uma. Mas a gente gosta muito de fazer visitas exploratórias, principalmente na iniciação científica, né, para que os alunos, depois de fazer as leituras, consigam se aproximar efetivamente do tema, consigam ver o que é, então, a UTI neonatal, e consigam ver uma configuração espacial que é diferente daquela do objeto de estudo, né, da UTI que a gente estava avaliando. Ela inclui observação direta e entrevista semi-estruturada com 2 profissionais da chefia da unidade. Depois a gente fez um levantamento físico da unidade já de estudo, né, que é importante para atualizar as plantas, cortes, fachadas. A gente fez fotografias, entrevista também com a chefia da unidade, e ela nos passou também um relatório administrativo que explicava um pouquinho da configuração espacial. Depois a gente foi para a aplicação, dentro do estudo de caso, para a aplicação do diário pessoal. É um método que eu já tinha lido sobre ele, mas que eu nunca tinha aplicado antes, e eu achei bem interessante, foi até uma sugestão da Maíra. A Maíra já aplicou mais de uma vez esse método, e eu gostei muito, assim, a ideia do método, não sei se vocês já aplicaram, né, é praticamente uma caderneta em branco, onde as pessoas vão registrando no dia a dia questões relativas à vivência do espaço, né? Pode ser registros escritos, podem ser desenhos. Normalmente, na primeira folha da caderneta tem explicações, que é essa imagem que vocês estão vendo do lado, né? Explica como é que funciona a caderneta, que a pessoa tem toda a liberdade para fazer todo tipo de registro, né? Através de desenhos e textos sobre a vivência dela no espaço. A ideia é ter um registro mais íntimo, um registro mais detalhado, né? Um registro com o olhar de cada pessoa ali que está utilizando o espaço. E o grande desafio desse método, já assim, na literatura, lendo sobre o método, a gente já vê que é a questão da adesão dos participantes. Por quê? Porque já é difícil convencer as pessoas a responderem um questionário, né? E convencer elas a ficarem todo dia preenchendo um diário é bem difícil mesmo, assim. Isso já está nas orientações, assim, de quem escreve sobre o método, e de fato foi a nossa maior dificuldade, né? A gente entregou a gente entregou 100 cadernetas, se não me engano, extremamente otimistas, né? Mas a gente teve um retorno de 4 cadernetas preenchidas, que é um número super baixo. Mas como a nossa pesquisa é qualitativa, a abordagem é qualitativa, importa mais a qualidade da informação que a gente recebeu do que a quantidade. Então, nesse caso, a gente recebeu 4 diários preenchidos e eles tinham informações muito interessantes acerca da vivência do espaço e contribuíram bastante nos resultados, então a gente entende que valeu a pena aplicar o método, né? Talvez no outro ambiente seja mais fácil ainda, né? Num ambiente que não seja hospitalar seja mais fácil ainda. No ambiente hospitalar eu acho que é um pouquinho mais difícil, né? Das pessoas terem tempo para ficar preenchendo, enfim. Mas foi bacana, a gente achou que deu um resultado interessante, apesar de ser quantitativamente pequeno. O outro método que a gente aplicou é a análise walkthrough, que eu acho que muitos já conhecem, né? Uma entrevista guiada associada à observação, com um profissional de saúde, enquanto a gente percorre a unidade. O objetivo é ter uma compreensão inicial e abrangente da unidade. A gente tinha um formulário estruturado com perguntas para cada um dos ambientes, né? Então, é um formulário bem longo, acaba sendo assim, porque aí a gente avaliou todos os ambientes da unidade, não só os berçários, e a gente ia fazendo perguntas e a gente queria entender a percepção, então, do usuário sobre o lugar. A gente também fazia anotações de aspectos que eram, assim, diretamente observáveis, então, por exemplo, em relação às dimensões, ou em relação à luminosidade, ou a ruídos, né? E a gente usava cores diferentes, assim, para as anotações que eram de usuário e que eram da gente, pesquisadores, né, no caso. Esse aqui é um pedacinho do formulário referente a só um dos ambientes, que é o berçário de cuidados intensivos, né, com algumas perguntas, então, que eram feitas, que são perguntas centradas realmente na percepção ambiental. Não tem um caráter quantitativo, é um caráter qualitativo também.
Aí a gente fez a observação direta e sistemática durante 5 dias. As observações eram feitas durante 20 minutos, com intervalos de 10 minutos entre elas, né? E a gente fez o registro de 2 maneiras diferentes. Uma através do mapeamento ambiental, quando a gente registra na planta, né? Então é uma forma de registro mais visual, mais gráfica. A gente marca quem é a pessoa, é bebê, é familiar, é profissional de saúde, é homem, é mulher, aí tem cores, tem símbolos aqui para fazer essas marcações, a gente marca os fluxos das pessoas no ambiente, e a gente registra também a posição, se está em pé, sentado, deitado, e, por fim, e mais importante, talvez, as atividades, né? Que aí tem uma listagem aqui de atividades, que a gente faz uma observação inicial para produzir essa listagem, e aí com essa listagem, com os numerozinhos, a gente vai marcando aqui as atividades que estão acontecendo para ter uma compreensão das rotinas e dos possíveis conflitos ambientais. Mas é um registro mais visual, mais gráfico. No verso dessa folha, e simultaneamente, a gente fez a observação também de uma forma mais descritiva, então escrevendo um pouquinho mais das atividades, e a gente usou também as orientações dos ISO sobre a observação de traços físicos, quando a gente registra, então, ações dos usuários no espaço que permitem inferência, a gente observa produtos das ações dos usuários no espaço que permitem inferências de como as pessoas se relacionam com os ambientes em questão. Então, o ISO fala que a gente olha para produtos de uso, né, por exemplo, se o piso está desgastado, né, por que está desgastado, adaptações para uso, por exemplo, a gente via na equipe de saúde apoiando então, um instrumental em cima de um berço, porque não tinha onde apoiar, né, ou apoiando em cima das banquetas, porque faltava mobiliário de apoio, manifestações de territorialidade, que são um pouco mais raras ali, porque são ambientes coletivos, e mensagens públicas, né, oficiais, tipo placas de sinalização, não oficiais, tipo placas improvisadas, e legítimas, tipo pichação, depredação. E aí, por fim, a gente passou para a etapa de planejamento participativo, ocorreram 3 workshops. No primeiro workshop, a gente ainda quis entender um pouquinho mais da percepção dos usuários em relação à unidade, então a gente aplicou o brainstorming, né, e o poema dos desejos, para entender um pouquinho mais das necessidades, expectativas, anseios dos usuários. E no segundo e terceiro workshop, a gente já partiu para o projeto participativo em si. Eu acho que até esqueci de comentar, mas o foco da minha apresentação eu recortei mais na pesquisa, assim, que eu achei que era mais de mais interesse do seminário, eu não trouxe o material do projeto. Passando, então, para a fundamentação teórica, eu também recortei um pouquinho nas questões de humanização, para não estender demais aqui falando. Em relação à humanização, a gente revisou, então, a teoria do design de suporte, do Roger Ulrich, né? A gente leu a teoria de design de suporte, que ele explica, então... desculpa. Ele fala da importância, então, que o ambiente de saúde contribua efetivamente para o processo de recuperação, né, da saúde, do bem-estar das pessoas. Ele foca na redução do estresse, né? Essa teoria foca na redução do estresse, o estresse como uma palavra-chave na teoria. Ele destaca 3 elementos importantes, 3 estratégias importantes que podem contribuir para reduzir o estresse ambiental. Uma seria o controle pessoal do espaço, né? Então, a pessoa poder controlar o nível da música, a programação da televisão, o ajuste de mobiliário, o nível da iluminação, o que normalmente a gente imagina que é um pouco mais fácil se a gente está falando de boxes ou de quartos privativos, né? O suporte social, que é pensar no ambiente que favoreça a presença dos familiares e amigos, e distrações positivas, né, que são elementos do ambiente que contribuem para que o ambiente, para que o paciente desvie o foco da dor e da doença, do processo de tratamento. Então, arte, música, leituras, animais de estimação. No caso, a natureza tem um papel de destaque dentro da teoria, né? O Roger Ulrich entende que a natureza é um dos recursos aí mais importantes para a redução do estresse ambiental em ambientes de saúde. E uma outra teoria que a gente leu também seria a teoria da restauração da atenção, da Rachel e Stephen Kaplan, que foca na restauração da capacidade de atenção direta e capacidade social.
A gente vê assim que tem uma certa convergência entre as teorias, mas ao mesmo tempo, né, são um pouquinho diferentes, uma foca no estresse, outra na capacidade de atenção. Ambas têm a natureza como um elemento chave, então, né, da restauração do bem-estar emocional. A natureza para, né, para Rachel e Stephen Kaplan seria também um dos elementos, um dos ambientes restauradores aí mais significativos aí para o bem-estar humano. A teoria, então, fala que ao longo do dia a gente faz um esforço muito prolongado de concentração, muita exposição ao estresse, e que com o passar do tempo a gente vai perdendo a nossa capacidade de atenção, né, que implica irritabilidade, dificuldade de concentração, dificuldades nas relações interpessoais, dificuldade de planejamento e de realização de algumas atividades. E aí eles entendem, então, que a gente precisa de um tempo para parar e retomar essa capacidade de atenção e que os ambientes restauradores contribuem para isso. Para ser um ambiente restaurador, eles definem 4 aspectos que seriam bem importantes, né? Um seria a fascinação, daí eles têm o conceito de fascinação hard e fascinação soft. A fascinação hard, por exemplo, assim, se a gente assiste um jogo de futebol, né? Então a gente tem que prestar alguma atenção, né? Mas, claro, é mais relaxante, talvez, do que uma atividade laboral. Então, você já vai descansar, mas você está prestando uma certa atenção. A fascinação soft, ela demanda uma atenção involuntária praticamente sem esforço nenhum. Então, quando, por exemplo, eu estou contemplando a natureza, contemplando o pôr do sol, olhando galhos balançando ao vento, né, extremamente relaxante. Afastamento, que seria quando o ambiente promove uma fuga do contexto, uma fuga da rotina, quando eu consigo me desligar dos meus problemas, das minhas preocupações, né, das minhas atividades cotidianas. O que também já está comprovado cientificamente que a natureza é muito importante nisso, né? A extensão, que o ambiente tem que ter estímulos ambientais suficientes, tem que ser suficientemente estimulante para não provocar tédio, né? O que também ocorre bastante na natureza, em comparação a ambientes internos, por exemplo, o ambiente interno normalmente é estático, né? E a natureza é dinâmica, a iluminação muda ao longo do dia, né? A iluminação no amanhecer é uma, no pôr do sol é outra, a gente tem vento, a gente tem mudanças climáticas, tem chuva, enfim, tem animais, né? Borboleta, passarinho, ao longo das estações também a paisagem muda, né? Então, é um ambiente que normalmente tem mais estímulos do que, né, é menos estático do que um ambiente interno. E a compatibilidade, então, entre as inclinações pessoais e as características dos ambientes, né? Então, o que a pessoa espera do ambiente, as atividades que ela pretende desenvolver ali e o que o ambiente efetivamente proporciona. E aí a gente estudou um pouquinho da humanização também nas UTIs neonatais, e aí também os estudos apontam para a natureza como um elemento importante, né? Através de jardins internos, através do visual que você tem pelas janelas, a contemplação do exterior, a iluminação natural. Também os estudos apontam para os benefícios da música em UTIs neonatais. A Shapley fala bastante disso, que ela ajuda a aliviar o estresse e atenuar os efeitos negativos dos ruídos. Aí o Thompson alerta que essa música deveria acontecer sempre em ambientes privativos e de apoio, onde você possa controlar, né, a programação da música e o nível. Os autores também falam da arte como uma distração positiva importante aqui no Natal. A Shapley recomenda figurativa ou abstrata suave, ou imagens da natureza, e o Thompson também sugere imagens da natureza. O suporte social em UTIs não natais, os estudos falam mais da relação entre os pais e os bebês, né? Da importância assim, de fortalecer o vínculo afetivo entre a família e o bebê, de como isso impacta no desenvolvimento fisiológico, né, neurocognitivo do bebê. Existe um destaque grande aí para o método canguru também, né, do contato pele a pele do bebê com a mãe e o pai, que contribui para a estabilidade térmica, como estímulo à amamentação, como o desenvolvimento da criança de um modo geral, além de fortalecer o vínculo afetivo, né? Os estudos também falam da sucção não nutritiva, que é mesmo que o bebê não consiga ainda mamar, que ele tem uma dificuldade de amamentação, ele succionar o peito da mãe já ajuda ele a desenvolver essa capacidade de sucção, reduz estressores, melhora a digestão e reduz o período de internação hospitalar. E o cheiro da mãe, né, que também ele contribui para reduzir o choro e a melhoria da qualidade do sono. Parece que aí, né, no suporte social, eu estou falando só de coisas não ligadas à arquitetura, mas é porque esse é o suporte
social principal, né, para o bebê que está na UTI neonatal, e a arquitetura, na verdade, ela tem que entrar como um ambiente que vai favorecer essas atividades, né, então um ambiente que favoreça realmente a permanência dos pais, que favoreça a amamentação, né, que favoreça a aplicação do método canguru. Então, os autores recomendam uma ambientação acolhedora, um mobiliário confortável, né, para os pais e para a família em geral. Tem um autor que recomenda que tenha cama nos quartos privativos para que as mães possam permanecer, e a possibilidade de personalizar os quartos também. O conforto ambiental, então, também é um aspecto que é muito estudado na literatura e das UTIs neonatais, né? Principalmente o impacto negativo de iluminação e som sobre os bebês, que o bebê ele é incapaz de filtrar, né, o excesso de iluminação e ruído, que isso prejudica muito o sono, e o sono é um elemento fundamental no desenvolvimento do bebê, e acaba impactando na pressão cardíaca, na respiração, na oxigenação, enfim, na recuperação do bebê como um todo. Então, os estudos focam muito, principalmente nessa questão da luz e do som, né? E muitos apontam os quartos privativos como uma solução, então, para você conseguir ter uma melhoria na qualidade do controle da iluminação e do som. Um outro estudo importante, ele fala de outras estratégias que foram aplicadas, como melhorar o isolamento acústico, as ferragens de esquadrias, substituir as lixeiras metálicas por lixeiras de plástico, usar adesivos sobre os pés dos móveis para diminuir o barulho quando movimenta, usar aeradores nas pias, ter acabamentos que favoreçam a absorção do som e ter posto de enfermagem em ambiente isolado dos berçários. Para melhorar as condições de iluminação, então, se recomenda não ter uma iluminação constante e intensa na UTI neonatal, dispor de elementos de controle da iluminação, né, tanto a natural quanto a artificial, e planejar diferentes níveis luminosos para os diferentes locais da UTI, então, uma iluminação mais suave sobre os berços, né, e as incubadoras, e uma iluminação geral, de repente, um pouco mais, uma iluminação principalmente nas áreas de trabalho mais intensa, né? Uma iluminação necessariamente geral. E aí, para finalizar aqui, o que eu vou falar da revisão de literatura, falar um pouquinho da privacidade. Então, quando se fala da privacidade na UTI, também os quartos privativos acabam se destacando, né? 4 revisões sistemáticas de literatura destacam a importância dos quartos privativos na UTI neonatal, não só apenas para melhorar as condições de luz e som, mas também de privacidade, para proporcionar cuidados mais individualizados, para favorecer o contato dos familiares com o bebê, para ter um maior controle de infecções, uma melhoria das condições, do controle das condições ambientais, né, que o URIT defende. Tem um estudo específico que fala que a equipe fica mais satisfeita, a equipe de profissionais, porque consegue ter uma melhor interação com os familiares no quarto privativo, principalmente em situações críticas. Tem estudos que apontam para redução do período de internação, redução da taxa de rehospitalização, menor ocorrência de apneia e menor necessidade de ventilação mecânica, tudo isso em função dos quartos privativos, né? E aí tem 2 aspectos negativos que foram apontados, que é o maior deslocamento da equipe de saúde nas unidades com quarto privativo e o maior isolamento entre os profissionais de saúde. Porém, esses estudos também mostram que os postos de enfermagem descentralizados são uma boa alternativa, né, para reduzir o deslocamento da equipe, e que também é possível tu ter alguns ambientes onde a equipe possa trabalhar conjuntamente, fazer a troca de informações dentro da unidade. E aí, passando para os resultados específicos do nosso estudo, aqui eu já vou entrar na discussão mesmo, assim, eu não vou mostrar resultado método por método, já vou fazer o cruzamento aí de dados, e aí a gente destaca 3 categorias principais de resultados. Então, se destacaram muito as questões de conforto ambiental, principalmente iluminação e acústica, de espaço físico e funcionalidade, principalmente problemas assim em relação ao mobiliário e ao dimensionamento, e de distrações positivas de humanização. No que se refere ao conforto lumínico, né, a gente observa assim que faltam elementos de proteção nas janelas dos berçários, então muitas janelas não têm nenhuma forma de controle da iluminação e da radiação solar que entram no ambiente. A iluminação geral foi avaliada como muito intensa, sem possibilidade de graduação, e a luz para procedimentos também foi apontada pela equipe de saúde como sendo uma luz muito amarelada, que não é suficiente e que força eles a usar essa iluminação geral mais intensa quando vão fazer procedimentos com os bebês.
O conforto acústico também apareceu como um fator assim, de insatisfação aí da equipe, o excesso de ruído nos berçários, principalmente, né, que vem do uso dos gases, das lixeiras, da movimentação das gavetas, da abertura de torneiras, e também do posto de enfermagem, apesar do posto de enfermagem estar no ambiente adjacente, mas ele também é uma fonte de ruído ali para os berçários. Muito ruído também na sala de reunião e no quarto de isolamento, e as principais fontes, então, para a unidade como um todo, seria o posto de enfermagem, a copa e a sala administrativa. Também há problemas de conforto térmico na unidade, porque o ar-condicionado é central e, segundo os profissionais de saúde, muitas vezes é desconforto por frio, eles não conseguem controlar, nem conseguem ajustar necessidades específicas, né? Também porque são ambientes coletivos. E desconforto olfativo, porque existe um cheiro muito ruim que vem do DML e que não fica restrito ao DML e acaba alcançando outros ambientes da unidade. Em relação ao espaço físico, a categoria de espaço físico e funcionalidade, tem alguns aspectos positivos também que foram observados, né? Os ambientes em geral estão em ótimo estado de conservação, a unidade foi reformada mais ou menos recentemente, assim, né? 2014, não é tão recente, mas enfim. Tem um bom posicionamento da unidade dentro do hospital, próximo do centro obstétrico, tem uma boa sinalização dentro da unidade, todos os ambientes são bem identificados com placas bem legíveis. Há subdimensionamento no berçário, principalmente no berçário de cuidados intermediários, mas também em outros ambientes da unidade, né, como o posto de enfermagem, onde não dá para todos os profissionais de saúde, não tem espaço para todos os profissionais de saúde que atuam lá se sentarem. A anticâmara do quarto de isolamento é difícil passar com o raio-x móvel, e no quarto de plantão também foi apontado subdimensionamento e nos sanitários. Em relação aos móveis, né? Então, faltam móveis para armazenar materiais, insumos, utensílios da UTI neonatal, e aí tem caixas de plástico no chão, assim, que ficam guardadas algumas coisas. Faltam móveis para armazenar pertences dos pais, não tem hoje. As cadeiras para os pais, equipe de saúde, faltam também, não tem quantidade suficiente. Além disso, né, as cadeiras que as mães e pais usam não são muito confortáveis, talvez vocês tenham reparado nas fotos que elas são de plástico, tipo cadeira de jardim de plástico, né? Não tem poltronas de amamentação, efetivamente, assim. E faltam móveis para apoiar os utensílios, assim, que são utilizados, então a gente via em várias situações os utensílios apoiados em banqueta, apoiado num berço que está desocupado, assim, de forma improvisada, né? A sala de serviços aí foi avaliada como grande e ociosa. Em relação às distrações positivas de humanização da unidade, os principais problemas que a gente observou, assim, não se consegue contemplar muito a paisagem externa, mais a abóbada celeste, porque o peitoril das janelas é relativamente alto. Na percepção dos profissionais, a ambientação é pouco acolhedora, as cores são frias, sóbrias, falta um ambiente de descanso e acolhimento para todos. Na verdade, na nossa percepção, até tem, né? Por exemplo, essa copa, razoável o tamanho, mas acho que talvez muito da ambientação mesmo, que é pouco acolhedora, do mobiliário. Falta privacidade durante a amamentação, né? Já que são só ambientes coletivos, e praticamente não tem distrações positivas, assim, não tem contato com a natureza, não tem outras coisas que, por exemplo, os familiares pudessem fazer enquanto estão lá. Já partindo, então, para as considerações finais, a gente achou que a fundamentação teórica permitiu a gente compreender muitos desses aspectos desejáveis, UTIs neonatais, bem como tendências para o planejamento, né? A gente entendeu também que a metodologia que a gente adotou, ela nos permitiu ter uma avaliação, né, uma compreensão boa dessa unidade e contribuiu para o planejamento participativo. Os problemas mais recorrentes, então, foram, resumidamente, de conforto ambiental, principalmente iluminação e acústica, de subdimensionamento dos ambientes, inadequação e insuficiência do mobiliário, a humanização, então, em vários aspectos, a dificuldade de controle das condições ambientais, já que são só ambientes coletivos, a ambientação que é pouco acolhedora, poucas distrações positivas e pouco contato com a natureza. A gente vê uma convergência entre os problemas que a gente constatou lá, né, que são sensíveis para a equipe de saúde percebe realmente eles de uma forma mais acentuada, que as questões de iluminação e de som, que estão muito presentes na revisão de literatura, mas ao mesmo tempo a gente vê uma
uma diferença muito grande entre a realidade da UTI e o que a gente está vendo em termos de tendência nos países mais ricos, né, que é a adoção dos quartos privativos. Boa parte das pesquisas que a gente leu estão avaliando o impacto dos quartos privativos naqueles aspectos todos, né, e a unidade que a gente avaliou, ela não tem quartos privativos e, na verdade, nem tem espaço físico hoje para fazer esse tipo de configuração, né. Para a continuidade do trabalho, assim, naturalmente seria desejável ter um maior número de estudos de caso, né, para aprofundar aí a pesquisa, e também uma maior participação dos familiares na pesquisa. Gente, é isso. Foi uma apresentação relativamente rápida, eu acho, espero. Muito obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber um pouquinho mais do trabalho, estou à disposição, tá? Obrigada. Obrigada, professora Patrícia. Vamos ter muitas perguntas, com certeza, mas a gente vai aproveitar para juntar depois da apresentação do professor Fábio. Para mim, me tocou profundamente, porque eu sou uma mãe que ficou 10 dias com o filho na neonatal, quando meu primeiro filho, então tenho muita experiência assim, para relatar dessas sensações que você relatou aí. Eu me vi agora, 13 anos atrás, vivendo tudo isso mesmo, e é muito forte, né? Principalmente quando é o seu, né? Seu primeiro filho, imagina qualquer filho, mas seu primeiro filho tudo é novo, e é incrível como o espaço físico, as pessoas influenciam no seu, na sua esperança, acima de tudo, né? Então, eu vou passar para o professor Fábio Bittencourt e depois a gente retorna para poder fazer toda essa discussão em conjunto, tá bom? Vou aqui apresentar Fábio, nosso amigo que está aqui conosco todos os anos. Professor Fábio Bittencourt é arquiteto, professor, pesquisador, doutor em Ciências da Arquitetura para a Saúde, mestre em Conforto Ambiental e Eficiência Energética, acadêmico titular da Academia Brasileira de Administração Hospitalar, é membro executivo do Comitê da International Federation of Healthcare Engineers, IFHE, e é presidente da gestão 2011-2014 da Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, a ABDH, e Fábio é autor de diversos livros e publicações em inglês, espanhol e português, e sobre o tema da arquitetura hospitalar, ambientes para a saúde e ergonomia. Bem-vindo, Fábio, muito feliz em ter aqui você, fechando o nosso evento